moçada, a arte de contar histórias. Você nunca vai prosperar na vida se você não aprender sobre storytelling, que é contando histórias. Você precisa aprender a contar histórias e eu vou te dar uma dica rápida se você quiser prosperar rápido também. Tinha um cara que ele tava quase morrendo. Aí alguém chegou pra ele e ofereceu um quilo de arroz. Ofereceu um pouco de arroz pra ele não morrer de fome, né? Aí ele perguntou assim: esse arroz, ele é descascado ou tem que descascar? Aí a pessoa falou assim: tem que descascar. Aí ele falou: ah, então eu não quero, porque eu morro de preguiça de descascar. Eu prefiro morrer. E, cara, todas as coisas que eu fui fazer na minha vida, eu nunca tive medo, nunca tive preguiça de descascar o arroz. Tinha um problema, eu via que eu ia ter aquilo lá que eu necessitava, eu ia descascar. E a maioria da terra, 98% da terra, tem preguiça de descascar o arroz. Talvez você que esteja assistindo aqui tenha preguiça de descascar. E essa analogia se aplica em várias coisas da tua vida. O que eu acabei de fazer aqui? Eu contei uma história. E qual que foi essa história? Foi de um terceiro. Anota assim, ó: ninguém quer saber da tua história. As pessoas querem ouvir histórias de outras pessoas, contando sobre outras pessoas. Por que a indústria do cinema é multimilionária, bilionária? Porque eles são bons em contar histórias. E o que é o storytelling e como que você vai aplicar ele na tua vida para você começar a prosperar? Você tem que aprender a contar histórias de terceiro. Você tem que aprender a se incluir nessa história. E você tem que aprender a incluir a pessoa que está te escutando também para dentro da história. Fazer ela se conectar com aquela história. Cara, é muito louco, ó. Contei do cara do arroz, eu me incluí, falei que eu nunca tive medo de descascar. E te incluí também, falei, às vezes você não prospera porque você tem preguiça de descascar o arroz. Isso para várias histórias que você for contar, dá pra você fazer isso. Só que nunca conta a tua história, ninguém quer saber da tua vida, irmão. É muito louco. A não ser que você seja muita referência, as pessoas já têm você como autoridade. Aí elas vão parar pra escutar a tua história, senão não. Então comece a contar a história de um terceiro, se inclua na história e inclua a pessoa também. Por que o storytelling dá muito dinheiro? Porque é o que prende a atenção das pessoas. E quando você for vender algo, você for querer liderar movimentos, você for querer ter equipe, você for querer prosperar de verdade na terra, vender, ó. Para vender você precisa de atenção e retenção da pessoa. E fazer a pessoa tomar uma ação. E você tem que saber contar a história. Então, ó, te dei uma dica muito poderosa aqui. Quando você for conversar com alguém que você quer vender algo, conte uma história. Tem um filme de uma morena, que não sei se vocês já assistiram. Ela era lavadora de roupa. Ela começou a querer vender aqueles produtos de cabelo. E depois de um tempo ela ficou bilionária vendendo aquele produto. Mas ela foi pra rua, ela começou a contar histórias, ela vendeu pra caralho. Ninguém achou que ela ia vender. No começo ela não vendia, mas depois que ela começou a contar histórias, ela começou a vender pra caralho. Se você não consegue vender hoje é porque você não sabe contar histórias. Se você parar pra assistir qualquer live minha, você vai ver que eu tô direto contando história. Pelo menos em cada live eu conto 7 histórias. Me incluo na história e incluo você também na história. Tanto que eu bati meu primeiro milhão com 3 anos. Luca, por que você gosta de falar isso? É que eu não levei 24 anos pra bater meu primeiro milhão. 25 na verdade. Eu bati meu primeiro milhão em 3 anos trabalhando. Por quê? Porque eu aprendi a contar história, meu Deus do céu. Ó, agora, que hora que é? 2h46. A gente tá organizando um lançamento de um cara que ele lança um curso de mecânica de bike. Aí você que tá aí, você pensa, mecânica de bike não vende. Pois é, mas a gente já fez 200 e poucos mil só com o curso dele. Eu acho que esse último lançamento que a gente vai fazer agora, abre carrinho dia 8, vai dar uns 300 mil de faturamento. O que é isso? Porque ele também sabe contar história. O cara tá querendo me podar ali atrás, né? O que é o lançamento? Por que o lançamento é tão poderoso? Porque tu vai numa narrativa de história que conecta com a pessoa se conecta com aquilo e ela quer estar junto naquele movimento. Quer aprender a contar história? Comenta aqui pra mim. Você já sabe contar histórias? Não a tua história, é sempre do terceiro. Essa é a dica que eu te dou. Aprenda storytelling. É o segredo para você prosperar na terra. Storytelling. Não é mentir, você não precisa ser falso. Você pode usar das histórias que você já construiu na vida para você prosperar. Tem gente que tem medo. Mano do céu. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de errar. Meu Deus do céu. Você tem que errar. O segredo para você aprender é errar. E com o teu erro, a tua história vai ficar muito mais interessante, mano. Quando você erra, a tua história fica muito mais interessante. Eu fiz uma live onde eu falei assim: todas as coisas erradas que eu fiz para enriquecer. Todas as coisas erradas que eu fiz para enriquecer. E eu erro demais. Aqui que tá o segredo, ó. Erre muito, erre rápido, só não erre nas mesmas coisas.
Errar nas mesmas coisas é idiotice, é burrice. Mas não tenha medo de errar. É com erro que você vai aprender e você vai utilizar do teu erro para a tua história ficar muito mais interessante. Pensa num filme, quando o cara foi pro meio da ilha, foi ele e a esposa dele num bar com a vela. Aí eles chegaram lá naquela ilha, fizeram uma fogueira, ficaram curtindo lá e foram felizes para sempre. Que bosta de história! A história fica mais interessante quando tem erro. E vocês têm medo de errar. Não tem medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Percebe o que é storytelling? Fica tão natural quando você aprende a fazer isso. Contar a história, se inclui a história de algum jeito, inclui a pessoa. Cara, que poder que isso tem. Eu era bobinho, eu não sabia fazer isso. Eu ganhava um salário de 1.040 por mês há 3 anos atrás. Curtiu esse vídeo? Compartilha pra alguém que você acredita que tem que aprender a contar história. E quem não me segue lá no Instagram, segue lá, @eu sou o Lucas Soares. Eu te ensino a você fazer dinheiro com a internet. Se quiser aprender, vem pra cá. Bora!